A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação, amém? E hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1, aonde na epígrafe diz a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, amém? Capítulo 5 e versículo 1 diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Amém? Então, estava ele junto ao lago de Genezaré. Estava ele quem, meus irmãos? Jesus Cristo. Aqui fala de Jesus. Nesse versículo 1, diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Diz, e aconteceu que, apertando a multidão, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. No versículo 2 diz, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então ali Jesus avistou 2 barcos, Esta passagem bíblica diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, e Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E ali Jesus avistou 2 barcos, avistou os pescadores que haviam descido dos barcos e estavam lavando as redes. E Jesus entrou em um dos barcos, no barco de Simão Pedro, e pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus, ele se assentou em um dos barcos, pediu que afastasse um pouco da terra, e ali Jesus ensinava do barco a multidão. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Versículo 4 diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Glória a Deus. Então aqui houve um milagre, meus irmãos. Aqui no versículo 5, Simão Pedro, ele diz que haviam trabalhado toda a noite e que nada tinham apanhado. Eles eram pescadores, tinham experiência com pesca, mas haviam trabalhado toda a noite, nada tinham apanhado. Mas aqui no versículo 5, quando Simão Pedro, ele diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Glória a Deus. E versículo 6 diz que eles colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal
porque quase iam a pique. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, e aqui no versículo 8 diz que Pedro, Simão Pedro, né, ele ficou espantado diante desse milagre. Aqui no versículo 8 diz: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Simão Pedro, ele ficou espantado diante deste milagre, ele ficou boquiaberto com este milagre, e sua primeira reação foi a humildade. Simão Pedro percebeu a própria insignificância em comparação à grandeza de Jesus. Pedro reconheceu que não merecia não só a bênção de Cristo, mas também a presença dele. Aqui no versículo 8, ele diz: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então, meus irmãos, Pedro reconheceu que não merecia não só a bênção de Jesus, mas também a presença dele. A humildade é uma resposta adequada quando temos um vislumbre de como Deus é grande, de como nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. Glória a Deus. Nós não só vemos a glória do Senhor, mas percebemos como nós somos indignos. Pedro enxergava a si mesmo como um pecador. Da mesma forma, entendemos como mal podemos alcançar a glória de Deus. No entanto, Jesus não concordou com Pedro. Aqui no versículo 10, final do versículo 10, nós vemos aqui, diz assim: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, Jesus, ele encorajou Pedro, né? Ele encorajou aqui quando ele diz: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ali Jesus, ele estava dando uma missão a Pedro, que levasse o evangelho, levasse a mensagem de Cristo, mensagem de salvação, que ele pregasse a palavra de Deus. Jesus encorajou Pedro, Tiago e João, e em vez de se separarem, eles tornaram-se amigos íntimos. Finalmente veriam a glória ainda maior em Cristo, em sua transfiguração e em seu corpo ressurreto. Se você for mais adiante no capítulo 9 de Lucas, fala na transfiguração de Jesus. No mesmo livro de Lucas e no capítulo 9, tem o texto bíblico falando sobre a transfiguração, e o nosso próximo áudio vai ser sobre esse texto bíblico, aonde fala na transfiguração, no capítulo 9 de Lucas. Amém?
Então, meus irmãos, da mesma forma, Jesus, ele não se afastou de nós. Glória a Deus, aleluia. Em vez disso, nós somos convidados a acompanhá-los, a seguir Jesus Cristo, a seguir a direção dele, a seguir a palavra dele e a direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Longe de deixar-nos, porque nós somos indignos. Jesus, ele deseja que abandonemos tudo para seguir ele, para seguir a direção dele. Glória a Deus. Como Pedro, Tiago e João, quando nós temos uma verdadeira demonstração da verdade de quem é Jesus e enxergamos-nos como realmente somos, o privilégio de seguir a Cristo humilha-nos também. Nós, diante da santidade de Deus, nós percebemos o quanto nós somos falhos. Como nós somos, meus irmãos, pequenos diante da grandeza de Deus, diante da santidade de Deus. Mas hoje, através desta palavra, Deus, ele fala comigo e com você, que ele nos encoraja, assim como ele encorajou aqui Pedro. Da mesma forma, ele nos encoraja. Ele não se afastou de nós. Em vez disso, nós somos convidados a segui-lo, a levar a palavra de Deus adiante. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, mais uma vez, Pai, eu te agradeço por mais esta tua palavra, Pai. Mais uma vez eu te agradeço porque nós ouvimos a tua palavra, Pai. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, continua nos abençoando, continua nos protegendo, Pai, eu te peço no nome de Jesus. Pai, eu te peço, abençoa e protege cada um que vai estar ouvindo esse áudio, Pai. Abre os nossos entendimentos, Pai, todos os dias para receber a tua palavra e entender a tua vontade e o teu querer. Eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém.